Bom dia. Deus seja louvado por sua decisão de permanecer todo esse tempo na presença de Deus. Quando nós decidimos participar de uma vigília, nós estamos dando um recado ao céu. Nós estamos dizendo: Santo Deus, eu quero muito da tua presença no meu coração. Deus seja louvado por isso. Esse último momento, me pediram para conversar com vocês sobre como aplicar tudo que vocês ouviram sobre a fé na vida. Então me disseram que vocês iam construir alguns conhecimentos sobre a fé durante essa noite, durante essa vigília. Nós iremos agora estudar como aplicar, como viver isso como Abraão viveu. Então me ajudem. O que é que você guardou, no teu coração, do que você entendeu sobre fé durante a vigília? O que é que você está levando para casa? Me ajudem aí, para daqui eu prosseguir com a mensagem final. O que é que você está guardando no teu coração, do que você aprendeu sobre fé nessa vigília? Me ajudem aí, vamos lá. Fala bem alto aí para todo mundo ouvir. Certeza e convicção. O que mais? Ser perseverante. O que mais? O que é que você está guardando aí no teu coração, do que você aprendeu? Utilizar mais a fé. O que mais? Comunhão. Viver em comunhão para desenvolver a fé. Colocar a fé em prática. O que mais? Colocar o sentimento além da razão. O estudo da palavra. Só com fé podemos agradar a Deus. Mais alguém? Podemos terminar então? Todo mundo já aprendeu o que tem que aprender? Ainda cabe mais um pouquinho da palavra de Deus no seu coração? Cabe? Daniel capítulo 3. Eu quero terminar com essa reflexão. Uma história bem conhecida, mas tem muito a nos ensinar. Daniel capítulo 3. Vejam, tudo que vocês aprenderam é verdade, é útil, mas, como eu falei na oração, o dia está clareando. E aí é a hora de a gente colocar o que aprendeu em prática, lá fora, na vida real. Nos bancos da igreja é fácil, né? Todo mundo está aqui, crê na mesma coisa. E essa história desses 3 jovens me chama a atenção, porque não é fé em teoria, é fé na prática. É como viver fé sem pai perto, sem igreja perto, sem vigília perto, sem sermão de ninguém. Como exercer a fé na vida prática, na vida real. Então você pode conhecer tudo sobre fé, você pode saber todos os detalhes da fé, você pode entender tudo, mas como colocar na prática? Como viver isso? Eu tenho um grande amigo que foi fazer medicina veterinária em uma universidade federal. No primeiro dia de aula, o professor perguntou: tem algum adventista do 7º dia aqui? Uma turma de 80 alunos. Esse professor tinha sido acabado de ser apresentado à turma. Ele havia sido o reitor atual reitor da faculdade. Então, se um reitor já se acha Deus, imagine alguém que já foi o reitor do reitor. E ele se achava o Deus dos deuses. E quando ele perguntou: tem algum adventista? Na primeira aula dele, ele foi apresentado e foi dar aula. Ele perguntou assim: tem algum adventista aqui? E levantou a mão. E disse assim: tenham cuidado com esse rapaz, ele é perigoso. Porque no dia internacional da cervejinha, que é a sexta-noite, esse rapaz vai estar na igreja, não pode nem sair de casa. Segundo, eu vou querer dar aula e fazer prova no sábado, e por causa dele vai trabalhar a turma toda aqui, porque ele vai começar a trazer papel, a dizer que tem direito, e o reitor aí vai ter que respeitar e não vai poder botar a prova no sábado por causa dele. Tenham cuidado com ele, é todo estranho esse povo. Seja bem-vindo aquele rapaz. Enquanto você está na igreja, falar de fé é muito bom. Enquanto você está sentado no banco da igreja, falar de fé é algo muito bonito. Mas o que é viver fé? Quando você está diante de uma turma de 80 alunos e você diz assim: eu creio diferente de vocês, eu tomei decisões diferentes da que vocês tomaram. Então, tudo que vocês ouviram na vigília agora precisa virar realidade lá fora. É no trabalho, com um chefe que persegue,
é no namoro, é na faculdade. Como o que nós vivemos sobre fé pode se aplicar. Por isso eu gosto da história desses meninos, porque não tem nada de teoria na história desses meninos. A história de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel só tem prática da fé, o que é viver a fé. E eu escolhi falar deles e não de Abraão, porque eles são jovens. Você pode pensar assim, Abraão já tinha 100 anos, depois de 100 anos eu também vou ter fé também de Abraão. Quando tiver com 100 anos eu faço o que ele fez. Mas como viver em fé, como aqueles meninos que foram tirados de casa ali, alguns dizem com 16, entre 16 e 18 anos. Por isso a história dele me chama a atenção e é o que eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre a história desses meninos. É tirar a história deles da frieza das letras da Bíblia e colocar a história deles de maneira real. Quando eu leio a Bíblia, eu tento fazer com que aquilo que na Bíblia são só palavras se torne uma novela na minha cabeça, uma história na minha cabeça. Então eu gosto de imaginar aqueles meninos no capítulo 3, o momento em que eles foram, uma fornalha bem grande, eu imagino. Lá naquele tempo os historiadores dizem que já tinha petróleo, e era com o petróleo que eles aqueciam as fornalhas. Fornalhas era muito comum, eles já conheciam fornalhas. E aí, quando deu o som das trombetas, dos instrumentos, todo mundo ajoelhou. E aqueles 3 meninos disseram, não, vamos ajoelhar. E imagina a pessoa do lado dele, talvez um judeu, dizendo assim, vocês estão loucos, vocês não ouviram não? Olha, já tocaram, vocês não ouviram? Não ouvimos, mas não vamos ajoelhar. Mas como é que vocês não vão ajoelhar? Olha, vocês não querem testemunhar de Deus? Só dá para testemunhar vivo. Então vocês têm que ficar vivos, vocês vão fazer um trabalho muito grande para Deus ficarem vivos. De que adianta vocês morrerem? Então ajoelhem, então faz assim, ó, faz como eu. Eu estou ajoelhando só com o joelho, mas o coração é de Deus. Eu sou seguidor de Deus, eu continuo sendo judeu, mas eu estou ajoelhando porque não é melhor estar vivo para testemunhar de Deus do que morto? Esse é o grande argumento da fé, contra a fé. Por que me expor? Por que não só ajoelhar o joelho, mas o coração continuar sendo de Deus? E aqueles meninos resolveram viver uma fé radical, uma fé que disseram, eu não vou ter apenas uma aparência, eu quero ter a essência de alguém que confia em Deus, então eu não vou ajoelhar. Então imagina um judeu pegando na calça e diz assim, olha, vocês vão criar problema com o povo todo, todos os judeus, que se o rei descobrir que vocês são judeus, vai começar a querer perseguir a gente também. Então ajoelhem. E eu imagino que até os próprios judeus que ajoelharam também fizeram pressão sobre aqueles meninos. E eles decidiram, vamos ficar de pé. E aí disseram ao rei, daqueles 3 que o Senhor colocou lá como líderes, eles estão querendo te respeitar. Aí o rei chama os 3 e diz assim, vê só, eu ouvi falar que vocês não vão ajoelhar. Eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer, vou dar outra chance. É verdade que vocês não vão ajoelhar? Eu vou dar outra chance, vou mandar tocar tudo de novo. Não devia nem fazer isso, mas vou fazer. Vou mandar tocar tudo de novo. E quando tocar todos os instrumentos, eu vou querer que vocês ajoelhem. E quem é o Deus? O rei disse, quem é o Deus que vai livrá-los da minha mão? E os meninos disseram, rei, nós não precisamos nem te responder, mas vamos responder. Se o nosso Deus, que a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará. Se não, rei, fica sabendo, nós não vamos nos ajoelhar diante dos teus deuses. E o rei manda aquecer a fornalha quantas vezes mais? Gente, isso é absurdo, já estava quente, já dava para matar. Mas o rei com tanta ira, disse assim, joga mais alguma coisa naquela fornalha, eu quero que ela fique 7 vezes mais quente. E os meninos foram para a fornalha e foram libertos. O que é que esses meninos ensinam? Imagine que Sadraque, Mesaque e Abdenego estão aqui na vigília hoje. O que é que você ia perguntar para eles? Pensa aí. Se os 3 aparecessem aqui agora, o que é que você iria perguntar para eles? Sobre fé, sobre aquele momento, sobre como eles, Se você dissesse, olha, eu quero aprender como ser fiel com vocês, o que é que você ia perguntar para eles? Pensa aí, me ajudem. Todas as respostas são certas, não existe resposta errada. O que é que você iria perguntar para eles? Vocês não tiveram medo? Se fosse perguntar a eles como, sobre
Se você tivesse no lugar deles, ali, tivesse que enfrentar, e fosse a sua vez de enfrentar, o que é que você ia perguntar para eles, já que eles enfrentaram? O que é que você ia perguntar? Como eles foram fiéis, né? Como eles foram fiéis. O que fazer? Como fazer para desenvolver? Isso aí. Todo mundo que eu pergunto isso responde isso aí. E é uma boa pergunta. Como eu faço para ser como vocês? Só que sobre a fé, a grande pergunta não é como. Quando você fala sobre pessoas que têm fé, que vivem a fé, a melhor pergunta não é começar perguntando como eu faço para ter uma fé dessa. A melhor pergunta é quando vocês tiveram uma fé dessa. Veja, pense comigo na história. Quando chegou o decreto na mão dos meninos, você acha que eles receberam um decreto dizendo que tal dia tinha que se ajoelhar dentro de um ídolo? Aí eles pensaram assim, aí a gente faz o quê? Aí um disse para o outro, na hora a gente vê. Será que foi assim? Aí eles estavam indo lá para o local da estátua, e no caminho um olhou para o outro e disse assim, aí a gente vai ajoelhar ou não? Aí um disse para o outro, lá a gente vê, lá a gente decide. Você acha que foi assim? Sobre a fé você tem que entender isso. Mais importante do que saber como ter fé, você precisa entender quando esses homens tiveram fé. A fé não aparece no momento da necessidade. A fé, ela apenas é expressa no momento da necessidade. Ninguém decide ficar firme quando a fornalha está acesa. Essa é a coisa que você precisa entender sobre a fé. Então nós somos viciados em nos preparar para grandes desafios da fé. Não, quando eu tiver que matar meu filho, aí eu vou me preparar. Quando eu tiver com a arma apontada para minha cabeça na perseguição, aí eu vou me preparar para exercer minha fé. Ninguém exerce fé no momento que ela necessita. A fé, ela tem que ser algo que já estava na tua vida e ela vai apenas aparecer no momento da necessidade. Então você não tem que entender como aqueles meninos conseguiram ser fiéis. Vocês têm que entender quando eles decidiram ser fiéis. E sabe o que o livro de Daniel capítulo 1 diz? Que quando eles estavam indo para a Babilônia, vários anos antes, eles tomaram a decisão de ser fiéis. Porque entenda, ninguém decide exercer fé quando está 11 horas da noite com a namorada dentro do carro. Já não dá mais tempo de exercer fé. Você tem que ter tomado a tua decisão antes, porque na hora da fornalha não dá mais para a fé aparecer. Tem que ser algo que você já decidiu antes. Então ninguém exerce fé de dizer assim, eu vou confiar em Deus, vou ser puro e não vou ver pornografia 1h da manhã quando está com a internet ligada na sua frente, uma página pornográfica. Não! Você tem que ter tomado a decisão quando? Antes. Então, a fé na prática não é algo que você decide na hora da fornalha. É algo que você já tem que ter firmado no teu coração quando? Antes. Então, quando um jovem se levanta no meio de 80 alunos, depois que o professor diz que ser adventista é perigoso, e levanta a mão e decide, eu sou, ele não decidiu aquilo na hora. Alguma coisa tem que ter acontecido no coração dele antes. Então às vezes nós queremos saber como ter fé. Deveríamos estar preocupados sobre quando a minha fé deve começar a aparecer. Sabe quando é que a fé deve começar a aparecer? Antes da fornalha ser acesa, antes da perseguição começar, antes de você precisar. A fé de Abraão não apareceu quando Deus pediu o filho. A fé de Abraão apenas foi manifesta. Há um autor adventista chamado Leroy Froom que diz assim: o fogo da perseguição não produz um mártir, ele apenas revela o mártir. Quando Satanás se levanta para perseguir, não é aí que a fé aparece. Ela apenas é manifesta. Não é aí que ela surge, ela apenas é manifesta. Então entenda, a melhor pergunta não é como aqueles meninos tiveram tanta fé, mas é quando eles decidiram ter tanta fé. Nós temos esse erro de nos preparar para os extremos. Veja, Abraão viveu um extremo da fé. Mas se você encontrar com Abraão lá no céu, quando você chegar lá, e você perguntar, ele não vai dizer que foi quando Deus pediu. A fé que ele manifestou já tinha na vida dele. Ele já tinha tomado sua decisão de confiança. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo em São Paulo, de falta de água,
Por que está faltando água em São Paulo? Está faltando água em São Paulo porque as represas não estão cheias. E quando eles estão precisando de água, a represa não tem água. Por que é que falta fé na hora de tomar uma decisão extrema? É porque a represa do nosso coração está vazia. Então ninguém pode dizer que a represa secou de uma hora para outra. Ela foi secando, e secando, e secando, e na hora que precisa não tem. Aqueles meninos já tenham tomado a decisão. Vejam, a fé, na prática, ela tem vários estágios. Você começa uma fé, uma caminhada de fé com Deus, com aquela necessidade de Deus responder. Então, Deus chegou para Gideão e disse: Gideão, eu tenho um trabalho para você, vai enfrentar os midianitas. Gideão disse assim ao anjo: você bateu na porta errada. Você veio chamar alguém para ser general, mas você bateu na porta de um medroso. Não sou eu, não está errado, você me pegou o endereço errado. E o anjo disse: não, mas não foi o endereço errado, é a tua casa mesmo, é você. Não acredito que sou eu. E o que é que você precisa para ter fé? Foi o que o anjo perguntou a Gideão. O que é que você precisa para ter fé? Aí Gideão disse assim: eu preciso ver. Eu só vou acreditar se amanhã, quando acordar, essa lâmpada que eu vou botar aqui na porta estiver molhada e tudo ao redor estiver seco. Aí o anjo disse assim: tá bom, você vai ter fé na prática se você ver, então você vai ver. E no outro dia, Gideão acorda, está lá a lã molhada e a terra o quê? E aí o anjo disse: aí vai? Ele disse assim: vou não, molhar a lã é muito fácil. Eu quero ver de novo. Agora eu quero algo mais difícil. Eu quero a lã seca e ao redor tudo molhado. Porque molhar a lã, você poder chegar aqui com uma aguinha e jogar em cima. Mas eu quero agora a lã bem sequinha e tudo ao redor molhado. E o anjo: tá bom, você quer ver para ter fé? Então você vai ver. E no outro dia acorda Gideão e está lá a lã sequinha e a terra toda molhada. Porque o primeiro estágio da fé é aquela que você tem que ver. Em algum momento você já viu a manifestação de Deus na tua vida? Alguém já viu? Você pediu para alguma coisa e Deus foi lá e te deu e te mostrou. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: meu filho, acredita em mim. Meu filho, eu estou te deixando ver para que você possa passar a confiar mais em mim. Só que Deus não quer que a gente viva a vida inteira nesse estágio da fé. Esse é o nosso problema, é que nós queremos ver a vida inteira no primeiro estágio da fé. Quando chegar um problema difícil, eu tenho que ver, Deus tem que se manifestar: Senhor, aparece, me mostra. Aí corre para a Bíblia e diz assim: Senhor, eu vou abrir a Bíblia agora sim, ó. E onde meu dedo cair é a resposta. E a gente quer sempre isso. A gente quer sempre ver manifestações. Só que esse é o primeiro estágio da fé. E Deus faz isso para que a gente possa confiar nele, porque vai vir o segundo estágio da fé. E o segundo estágio da fé é aquela que você vai acreditar mesmo sem evidências. É Deus chegar para Abraão e dizer assim: Abraão, sai da tua terra. Aí Abraão: tá bom, Deus, eu saio para onde? Não vou te dizer. Sim, Deus, mas eu vou para que lugar? Vai saindo, eu não vou dizer. Sim, Deus, mas eu vou morar em que cidade? Eu não vou dizer. Abraão, só sai. E sabe o que Abraão fez? Abraão não pediu lã molhada, Abraão não pediu lã seca, Abraão só saiu. O segundo estágio da fé é aquele que você vai ter que sair, vai ter que agir. Mas Deus também não quer que você pare no segundo estágio da fé. Deus tem um terceiro estágio da fé. É dizer para um pai assim: pega teu filho. A Bíblia está dizendo não matar, mas eu quero que você mate hoje. E você não vai matar qualquer coisa, você vai matar teu filho, teu único filho, aquele que você ama. Sabe o que é isso? É uma fé contra as evidências. É contra as evidências você dizer assim: tá bom, é para entrar numa fornalha acesa, eu entro, é para me matar. A Bíblia não recomenda ninguém estar se matando, mas hoje eu vou matar, vou entrar numa fornalha acesa e sei que vou morrer, e vou entrar. Isso é contra as evidências. E essa fé contra as evidências é a que vamos precisar nos últimos dias. Deixa eu tentar explicar isso de outro jeito. Alguns já me ouviram contando isso. Imagine que você tem uma loja, e essa loja você está devendo 3 mil reais. Está precisando pagar 3 mil reais. Você não tem um centavo. Aí chega alguém lá, você está com uma promissória lá para pagar 3 mil reais e não tem um centavo. Chega alguém lá e começa a comprar na tua loja. Compra. Quando você soma o que ele comprou, deu 3 mil reais. Teu coração chega a acelera. E aí ele diz assim: olha, eu vou comprar, mas eu moro em outro estado e só posso pagar em cheque. E está aqui o cheque, se você quiser me vender, tem que ser em cheque.
Quando você pega um cheque de 3 mil reais de uma pessoa que você nunca viu, um cheque de um outro estado, o que é que você pensa? Que é furada. Mas você está precisando tanto do dinheiro que você aceita o cheque. E você corre no banco. Quando chega no banco, o cheque tem fundo. E aí você paga a sua conta e vai feliz para casa. Com 15 dias, esse cliente volta de novo, compra mais 3 mil reais, passa o segundo cheque. Aí você pensa assim, o primeiro não voltou não, mas esse volta. Aí você sente medo de novo, mas é o mesmo medo da primeira vez? Não, não é o mesmo medo. É menor. Você pega o segundo cheque, vai lá no banco, tem fundo. Com 15 dias, ele vem de novo, terceiro cheque, tem fundo de novo. E de cada 15 dias ele vem e compra 3 mil, 5 mil, sempre paga em cheque e sempre o cheque tem fundo. Você começa a se tornar amigo dele, porque ele vem a cada 15 dias, você começa a conhecer a história dele, vocês se tornam amigos. Chega um dia, depois de um bom tempo, sendo teu cliente, que ele vai lá e compra 10 mil reais. Aí quando vai tirar a carteira, ele diz assim, hoje eu não posso levar a mercadoria porque esqueci o cheque. O que é que você diz para ele? Pode levar? Não é assim? Quando você voltar daqui a 15 dias, você traz. Gente, sabe o que aconteceu nessa história? Aconteceu nessa história que essa pessoa já provou que é fiel. Por isso você acredita nela. Ela já provou que é digna de confiança. Por isso você tem fé nela. Quando você está andando com Deus e Deus responde, é como se ele estivesse passando um cheque. Senhor, meu filho está doente, está aqui, vou curar teu filho, é um cheque. Senhor, me ajuda a passar nessa prova, está aqui, um cheque, eu vou te ajudar. Senhor, me ajuda a curar alguém que eu conheço, que eu amo, está aqui, um cheque. É Deus passando um cheque para você confiar nele, porque vai chegar o dia que Deus não vai passar cheque nenhum. A pessoa que você vai orar vai morrer, por quem você vai orar vai morrer. O que você pediu vai acontecer ao contrário. Aí você tem que dizer, Santo Deus, eu já confio tanto no Senhor, que o Senhor não precisa mais nem passar cheque, o Senhor já provou que é fiel a mim. É essa a fé que nós precisamos lá fora. Não é uma fé segura de dentro da igreja, onde todo mundo crê no que nós cremos, onde todo mundo concorda com o que nós concordamos. A fé que nós precisamos é uma fé que mesmo sem evidências, é uma fé que mesmo que Deus não passe o cheque, nós vamos continuar confiando em Deus. Então o rei perguntou assim para aqueles meninos: quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Sabe o que é que o rei estava perguntando? Deus não vai passar cheque nenhum, vocês vão morrer queimados. Sabe o que os meninos responderam? Se Deus quiser passar o cheque, Ele pode. Mas se Ele não quiser, entenda, rei, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele, porque Ele já provou que é fiel na nossa vida. Então só há uma maneira de exercer fé. É você ter um Deus que já provou que te ama. Se você não conhece um Deus que já provou que é fiel na tua vida, quando chegar um momento extremo de exercer a fé, você não vai ter segurança. Eu já tive a experiência de orar por algumas pessoas e ver essas pessoas sendo curadas. Já tive a experiência de orar por algumas pessoas junto com a igreja e ver aquela pessoa sendo restabelecida. Eu já vi milagres. Só que quando minha mãe recebeu a notícia que estava com câncer, e eu passei noites acordado orando por ela, eu passei madrugadas acordando orando por ela, com 3 meses minha mãe morreu. Deus, que já passou tantos cheques para outras pessoas, não passou esse cheque para mim. Quando minha mãe faleceu, eu estava do lado da cama dela. Eu vi ela dar o último suspiro. Eu, meu pai e meus 2 irmãos. E quando minha mãe deu o último suspiro, meu pai disse assim: vamos orar. Você sabe o que é orar na hora que você acabou de ver sua mãe dando o último suspiro? E naquele momento nós oramos e dissemos: Santo Deus, o Senhor não respondeu como nós queríamos, mas nós não deixamos de te amar, de acreditar no Senhor e decidimos a te seguir. Prepara-nos agora para reencontrar essa mãe, essa esposa, quando ela acordar na ressurreição. Deus não passou o cheque, mas eu não deixei de confiar nele. Há momentos que você precisa de uma fé que vai enfrentar fornalhas, e essa fé não surge na fornalha, entenda isso. Às vezes, há muitos adventistas que estão se preparando para a perseguição. Quando a perseguição começar? João diz assim, que nos últimos dias vai surgir um poder chamado Babilônia, que vai tentar perseguir o povo de Deus. Então, quando João fala de perseguição nos últimos dias, ele usa a palavra Babilônia. Aí você tem que perguntar, por que Babilônia? No tempo de João não existia Babilônia. Babilônia já tinha acabado, fazia um tempão.
Hoje não existe nenhum país chamado Babilônia. Pelo contrário, há uma profecia bíblica dizendo que Babilônia nunca mais seria reconstruída. Então, quando João diz que Babilônia vai nos perseguir, João está dizendo assim: estude a Babilônia lá de Daniel, que você vai entender a Babilônia que vai perseguir vocês nos últimos dias. Babilônia, amigos, é um poder que vai surgir nos últimos dias para perseguir o povo de Deus. Aí o povo de Deus vai ter que manifestar a fé. Mas por que Babilônia? Babilônia não foi o único país que perseguiu o povo de Deus. Você lembra de algum outro país que perseguiu o povo de Deus? Me ajudem. A Síria, quem mais? Filisteus, quem mais? Roma, quem mais? O Egito, né? Então por que João não disse assim: caiu a grande Roma, ou caiu a grande Filistia? Por que João diz assim: o poder que vai perseguir o povo de Deus é Babilônia e esse poder vai cair? Deixa eu explicar por quê. Todos os países que perseguiam o povo de Deus faziam assim: eles invadiam o país, matavam todo mundo, e quem sobrasse eles obrigavam a adorar o Deus deles. Então quando a Filistia entrava numa cidade, ele matava quem desse para matar, e quem sobrasse eles obrigavam a adorar o Deus dos filisteus. Porque naquele tempo a guerra não era entre exércitos, era entre deuses. Se o meu Deus for mais forte do que o teu, eu conquisto a cidade. É por isso que no Antigo Testamento era tão duro quando o povo de Deus perdia uma guerra, porque eles estavam admitindo que o Deus daquele reino que conquistou era mais forte do que o Deus de Israel. Então quando Roma invadia, quando o Egito invadia, eles matavam quem desse para matar, e quem sobrasse eles obrigavam a adorar o Deus daquela cidade. Babilônia não. Quando Babilônia invadia uma cidade, para começar, eles não matavam ninguém. Se não resistissem, eles não matavam ninguém. Eles colocavam um governador deles lá nessa cidade e pegavam as pessoas mais inteligentes e levavam para Babilônia. Você lembra de alguém que foi levado para Babilônia quando a cidade dele foi invadida? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram para Babilônia atravessando o deserto, pensando assim: quando chegar na Babilônia vão nos chicotear, quando chegar na Babilônia vão nos matar, quando chegar na Babilônia vão nos colocar como escravos. Mas quando eles chegaram na Babilônia, não teve chicote, não teve cadeia, não teve perseguição. Sabe o que tinha preparado para eles na Babilônia? Uma mesa bem bonita no palácio de quem? Aí Daniel e os amigos pensaram assim: agora eu entendi o que é Babilônia. Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa confundindo. Esse é o nosso grande problema. Tem gente que está se preparando para a perseguição. Na perseguição eu quero ter fé. Você não precisa se preocupar em ter fé na perseguição. Você precisa se preocupar em ter fé agora, porque Babilônia não começa perseguindo. Babilônia começa o quê? Confundindo. Então tem gente que está esperando para ter fé na fornalha. Para de desejar ter fé na fornalha e deseja ter fé para hoje buscar a Deus, para amanhã escolher o que quer assistir na televisão. A tua fé, ela precisa ser exercida hoje, nas pequenas coisas. E as pequenas coisas vão formando uma fé que vai aparecer quando a fornalha for acesa. Babilônia só persegue quem ela não consegue confundir. Quando Babilônia consegue confundir, ela precisa perseguir. Entre a chegada daqueles meninos na Babilônia e a fornalha, muitos anos se passaram. A Babilônia passou muito tempo tentando confundir aqueles meninos. Como não conseguiu, ela foi lá e perseguiu. Mas tem gente que está esperando exercer fé na perseguição. Você precisa exercer fé hoje, antes da fornalha. Alguns também já me ouviram contar essa história, mas preciso dela para o que eu quero que vocês entendam. Um jovem também fazia faculdade. Ele morava longe da família, porque a faculdade que ele passou era longe da família dele. Ele morava num hotel, numa pensão, um pequeno hotel. E numa sexta-feira à noite, ele estava lá no refeitório, jantando, se preparando para ir para o quarto, dormir, para no outro dia ir para a igreja. E naquele final de semana na cidade ia ter uma grande festa. E umas meninas vieram para esse hotel a ficar por ali porque iam ficar na festa. E na hora da janta começaram a brincar, chamar a atenção. Quando ele terminou de jantar, foi para o quarto. Com alguns minutos, uma das meninas que estava lá no refeitório bateu na porta. Quando ele abriu, ela disse assim: olha, eu não te conheço, você não me conhece. Eu vim aqui passar o final de semana me divertindo e quero passar a noite com você. Foi assim, não sei, não passou nem manteiga. Quero passar a noite com você. E ele disse assim: olha, eu não estou aqui por causa da festa. Eu moro aqui porque eu estudo aqui, faço faculdade aqui. E eu sou evangélico. Eu tomei outras decisões para a minha vida.
eu estou me preparando para dormir para amanhã para a igreja e eu não quero. E fechou a porta. Com 2 minutos ela voltou, bateu de novo e ela disse assim: qual é o problema? Eu sou feia ou você não gosta? E ele disse assim: nem você é feia e eu gosto, mas eu vou repetir, eu peço que você me respeite. Eu sou evangélico, eu tomei outras decisões para a minha vida, eu estou me preparando para dormir, eu peço que você me respeite e não bata mais aqui. E fechou a porta. No outro dia, pela manhã, quando ele estava saindo, ele viu o papel por baixo, que tinha sido colocado por baixo da porta. Ele pegou e me mostrou esse papel que ele guarda na carteira com muito carinho. E no papel estava escrito assim: eu já fui evangélica, mas estou afastada, mas não está valendo a pena, eu não sou feliz. Muito obrigado, ontem você me ensinou uma grande lição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se aquele jovem estivesse esperando o Jornal Nacional anunciar assim: decreto dominical foi assinado e os adventistas que se preparem, porque a fornalha está acesa para eles. Se ele estivesse esperando o Jornal Nacional anunciar a perseguição, ele tinha feito sexo com aquela menina. Aquele jovem de alguma maneira entendeu que antes de a fornalha ser acesa, antes da perseguição começar, Satanás já está abrindo pequenas fornalhas. Se aquele jovem estivesse esperando a perseguição começar, ele tinha dormido com aquela menina. Porque ele entendeu que Babilônia não começa perseguindo, Babilônia começa o quê? Confundindo. Então você deve entender que a fé não é algo que é uma bengala para um momento de uma fornalha. Quando Deus pedir para você matar teu filho, fé é a cada dia você dizer: Santo Deus, eu quero fazer a tua vontade nas pequenas coisas, para quando for as grandes coisas, eu já viva fazendo a tua vontade. Então, o que você precisa entender é que um dia vai sair um decreto proibindo guardar o sábado. Você já tem como saber hoje se você vai estar pronto para aquele decreto. Como pastor, você tem como saber. Como foi que você guardou o sábado, a semana passada? Se a semana passada, que era possível guardar o sábado, você já não guardou, como é que você vai guardar quando for proibido? Isso é fé. Vai sair o decreto, como já saíram vários, proibindo ler a Bíblia. Você tem como saber se nesse momento você vai estar fiel lendo a Bíblia. Como pastor? Se você passou a semana inteira sem ler a Bíblia, mesmo podendo ler a Bíblia, você já não leu, como é que você vai ler quando for proibido? Hoje é o dia de eu saber se eu vou ter fé no momento extremo, dependendo de como eu estou vivendo a fé nas pequenas coisas. Então, fé não é algo que aparece quando a fornalha está acesa. Fé é algo que eu já vinha vivendo nas pequenas coisas. Sabe, eu tenho pensado sobre isso, irmãos. Satanás várias vezes fez decretos para que as Bíblias fossem tomadas do povo, porque ele sabe o perigo que é ler a Bíblia. E várias vezes, em várias cidades, pilhas e pilhas de Bíblia foram feitas para ser queimadas. Satanás fez um decreto: quem tiver Bíblia morre, então tem que queimar as Bíblias. E eu me pergunto hoje, por que é que ele não faz mais decreto para queimar a Bíblia? Será que ele parou de odiar a Bíblia? Sabe a conclusão que eu chego? Satanás continua tendo o mesmo ódio da Bíblia. A questão é que ele não quer mais gastar fósforo. Porque ele sabe que a gente não lê. Para que tirar a Bíblia de alguém que não lê? Então deixa ele com Bíblia. Deixa ele ter 8, 10, 15 Bíblias, desde que ele não leia. Então Satanás não quer mais gastar fósforo, mas ele continua odiando a Bíblia. Então quando a gente fala sobre fé, às vezes a gente quer falar de fé sobre coisa muito sobrenatural. Fé eu vou usar quando aparecer um grande problema na minha vida. Não. Você só vai ter fé nos grandes problemas da tua vida se você tiver fé nos pequenos passos da tua vida. Se ao acordar, você estiver atrasado para ir para a escola e você disser: agora eu tenho que ter fé, eu vou chegar atrasado ou vou primeiro ler a Bíblia? Isso é fé. Isso é fé. Eu estou no ônibus lotado, eu fico sentado ou eu dou meu lugar para uma pessoa que está em pé? Isso é fé. Fé são as pequenas atitudes de confiança na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que eu me levante e dê lugar. Eu estou cansado. Mas qual é a vontade de Deus? É que eu me levante e dê lugar para quem precisa sentar. Sabe por que aqueles meninos foram para a fornalha? Sabe por que Daniel foi jogado na cova dos leões?
por causa de pequenas coisas da vida da fé. O que era que Daniel tinha que abrir mão para não ir para a cova dos leões? O que é que ele tinha que abrir mão? Momento de oração. Sabe, Daniel, ele teve que tomar uma decisão. Eu vou orar ou eu vou deixar de orar e não morrer? Gente, olha que decisão banal. Era só ele dizer assim: não, para ficar vivo eu fecho minha janela e oro escondido, oro em um pensamento. Ele simplesmente tinha que tomar a decisão de fazer uma pequena mudança no hábito espiritual de buscar a Deus. Essa era a proposta de Satanás. A grande proposta de Satanás para quebrar a tua fé é que você mude os hábitos espirituais. Mas Daniel tinha tanta segurança nos hábitos espirituais dele, que disse assim: eu posso morrer, eu estou pronto para morrer, mas eu não estou pronto para mudar os meus hábitos espirituais. Sabe por que nós não exercemos fé? Porque nós não temos hábitos espirituais. Qualquer coisa muda o nosso hábito espiritual. Eu tenho o hábito de acordar 6 horas da manhã para orar, mas se a Globo passar um bom filme que acaba 1 hora da manhã, aí eu vou mudar meu hábito, vou acordar mais tarde, não vou mais orar 6 horas da manhã. Daniel disse assim: para vocês mudarem meu hábito espiritual, vocês têm que me matar. Pode me jogar na cova dos leões, mas mudar o meu hábito espiritual eu não mudo, porque é daí que aparece minha fé. Minha fé aparece nos meus hábitos espirituais. E se eu tiver hábitos espirituais, eu vou ter fé. Então eu quero convidá-lo essa manhã a tirar a fé do armário da perseguição e do armário dos momentos extremos e colocar o exercício da fé nas pequenas coisas da tua vida. Que a cada passo da tua vida você pergunte: Santo Deus, eu queria fazer isso, mas qual é a tua vontade? E Deus vai te dizer qual é a vontade, e você vai ter que ter fé para ir contra a tua vontade, contra a vontade do mundo, e fazer a vontade de Deus. E se a cada passo você for fazendo isso, quando a fornalha for acesa, as pessoas vão ver alguém que tinha fé. Sabe o mais bonito para mim dessa história? O mais bonito para mim dessa história é o que não está escrito na Bíblia, mas eu creio que aconteceu. E no céu eu vou perguntar, mas eu imagino que quando aqueles jovens foram diante do rei, o rei disse assim: é verdade que vocês não vão se ajoelhar diante dos meus deuses? Satanás está perguntando isso todo dia para você. É verdade que você não bebe? É verdade que você não faz sexo antes do casamento? É verdade que você não pode nem sentar com a gente aqui no bar? É verdade que você não vai para tal lugar? É verdade que você não usa isso? É verdade? E o maior milagre foram 3 jovens dizer assim: é verdade, é verdade. Deixa eu te dizer uma coisa: onde está o milagre dessa história? Onde é que está o milagre? Deixa eu te dizer onde é que está o milagre. O milagre, o grande milagre daquele dia, não foi os jovens entrarem na fornalha e não queimar. Isso é fácil para Deus. O grande milagre foi que 3 jovens disseram: eu sou de Deus e vou permanecer do lado de Deus, não importam as consequências. Esse foi o milagre. Porque não queimar é fácil para Deus fazer. Agora, permanecer fiel é uma decisão que tem acontecido no seu coração. Não depende só de Deus, depende do teu relacionamento com Deus. Então o grande milagre daquele dia foi que 3 jovens disseram: eu não vou beber, eu não vou fazer sexo antes do casamento, eu vou permanecer fiel fazendo a vontade de Deus. Esse foi o milagre. E eu queria convidar você a viver esse milagre, a viver esse exercício da fé. Sabe o que eu imagino que aconteceu? Imagine Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando, todo o universo olhando para aqueles meninos. E imagine o Pai dizendo assim: se eles forem para a fornalha, um de nós vai descer lá, porque nenhum filho meu entra na fornalha sozinho. E Jesus disse assim: Pai, se eles forem para a fornalha, eu vou com eles. E quando eles foram jornados na fornalha, Jesus Cristo deixou o céu e entrou na fornalha, porque você nunca vai entrar na fornalha para exercer sua fé sozinho, nunca.
Nunca. Quando você levantar a mão para dizer na universidade, eu sou cristão, pode ter certeza que Jesus vai estar do teu lado, dizendo assim, eu também. Quando você se levantar para dizer, eu não vou fazer sexo antes do casamento, pode ter certeza que Jesus vai estar do teu lado, dizendo assim, é nisso que eu creio também. Porque nenhum filho de Deus entra na fornalha sozinho. Satanás pode acender a fornalha, Satanás pode amarrar você, Satanás pode até te jogar na fornalha, mas quem manda no fogo é Deus. E só queima se Deus permitir. Então eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, o dia amanheceu e eu vou precisar viver a fé lá fora. Me ajuda a viver a fé lá fora, nos pequenos pomos da minha vida, para que quando a fornalha for acesa, eu sinta Jesus Cristo entrando, enfrentando a fornalha comigo. Sabe? Patriarcas e Profetas, e aqui eu concluo, o livro Profetas e Reis diz assim, que naquele dia o Senhor do calor e do frio não deixou que aqueles meninos queimassem, e o fogo perdeu o seu poder. O Senhor do calor e do frio, e diante do universo, ela diz, diante do universo eles foram testemunhas. Você acha que só tinha rei e babilônicos ali olhando aqueles meninos? O universo inteiro estava olhando, como o universo inteiro, porque Satanás diz assim, não tem mais um jovem fiel, todos estão dobrando o joelho a Baal. Quando aqueles 3 jovens não dobraram o joelho diante de um Deus, o universo inteiro disse assim, Deus seja louvado, ainda tem jovem fiel. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? O universo inteiro está dizendo, milhares de jovens hoje em Salvador estão voltando para casa com a consciência pesada porque fizeram um monte de besteira essa noite, mas o universo está dizendo, mas Deus ainda tem os seus jovens que vão voltar para casa com o coração leve e terem passado a noite na presença de Deus. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo uma testemunha para o universo. Satanás está dizendo, não tem mais nenhum jovem fiel, todos estão na minha mão. E você está dizendo, todos menos eu sou do Senhor. Fé é a maneira de as pessoas verem que Jesus Cristo está na tua vida. Fé é uma maneira de testemunhar para o universo e para o mundo que você é de Deus. Então que quando você sair dessa igreja, você possa dizer, Santo Deus, eu quero exercer a minha fé para que o universo veja que eu pertenço ao Senhor. Quantos querem pedir isso a Deus essa manhã? Nós vamos colocar em pé agora e vamos louvar. Declare o Senhor bem forte. Tudo